Primeira carta de João, capítulo 4, leremos tão somente o primeiro versículo. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Palavra de Deus. O propósito, a vontade e as palavras dele se cumpram, tão somente se cumpram, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém, tome assento. Glória a Deus. Meus irmãos, João, aproximadamente 2000 anos atrás, diz que no seu tempo, já muitos falsos profetas se manifestavam no meio deles. Quando lemos as escrituras do Novo Testamento a respeito deste assunto, nós vemos várias passagens dizendo que isto ficaria pior nos últimos dias, que isto aumentaria e nos últimos dias a apostasia assumiria a terra. E apesar das verdades, nós também temos outras, que aquele que permanecer fiel até o fim, esse será salvo. Então nós temos uma responsabilidade muito grande com a nossa salvação. Apesar dos calvinistas dizerem que quem é salvo não perde salvação, a Bíblia não me mostra isso. Amamos os calvinistas, os pelagianos, todos. Nós devemos amar até os inimigos, imagina nossos irmãos. Mas eu não concordo, porque se uma vez salvo, a pessoa é salva para sempre, por que as advertências? Ser fiel até a morte. Por que as advertências? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Por que as advertências das 7 cartas de Apocalipse? Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. 7 advertências. E Apocalipse 21 diz: o vencedor herdará todas essas coisas. Vencer o quê? Quem está de pé, para que cuidar para não cair se não cai? Então as advertências estão sinalizando que há, sim, uma possibilidade. Se ler Hebreus capítulo 6 e outras passagens, capítulo 10, você vai ver sim, que tem possibilidade de se perder. Então, o escritor aos Hebreus também diz a nós, 12:14, diz assim: segui a paz com todos, e a sem a qual? Então, tem que andar no caminho da santificação, para naquele dia encontrar com Deus verdadeiramente. E aí vai, mas esse não é a direção que Deus está nos dando aqui, é para nós anunciarmos nesta quarta quinta-feira da campanha do concerto, olhando para o 4º capítulo da carta que estamos estudando, ministrar sobre o tema, o Senhor nos dando as palavras: provai os espíritos. Qual que é o tema? Diga para o seu irmão esse tema como quem falando diretamente para ele. O que na versão L, fácil de ler, seria assim, para você entender ainda melhor: queridos amigos, não deem crédito a todos os que dizem que são inspirados por Deus. Ao contrário, ponham-nos à prova
e verifiquem se o espírito que eles têm é mesmo de Deus ou não, pois muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Outra versão da Bíblia Viva. Essas versões são para nos ajudar no entendimento, ok? Muito queridos amigos, não creiam sempre em tudo que vocês ouvem, só porque alguém diz que é uma mensagem de Deus. Examinem primeiro para ver se realmente é, porque há muitos falsos mestres por aí. Então, preste atenção por gentileza. Se eu quero a salvação em Cristo, quero manter essa salvação que Ele me deu pela graça, e cheio de fé caminhar com Ele, uma das preocupações que eu tenho que ter é com o que eu tenho ouvido. Se o que eu tenho ouvido é de Deus ou não. E hoje é complicado em algumas coisas, porque realmente doutores e mestres estão falando coisas com muita sabedoria, mas muitas dessas coisas não são de Deus. São belas, me ajudam até, me animam até, mas não são de Deus. E eu quero vos lembrar a esta altura que não é o belo que nos dirige, não é o bom para mim que nos dirige, mas é a vontade de Deus pela palavra que deve dirigir a minha vida. Dokimazo, no grego, essa palavra provai, tem um sentido de testar, examinar, provar, verificar, ver se é realmente genuíno ou não. Tem que investigar, tem que ter interesse, porque senão você não sabe, você não conhece. É como também usar o fogo para provar o metal, usar os meios para provar a originalidade, ou se aquilo é fiel ao que está sendo proposto. Então também é reconhecer como genuíno, depois de um exame muito acurado, para você saber se é. E tudo isso é para saber se o que está ouvindo é de Deus. Agora, muito me preocupa, a geração de hoje não é uma geração que lê a palavra. E nem tampouco uma geração que ama cultos de estudo bíblico e nem de escola bíblica dominical. Nós temos, eu sempre digo aqui, uma frequência muito boa, né, nesses cultos. Mas em muitos lugares não. Mas nós podemos ter uma frequência melhor se houver o interesse de verdade nisso que estamos sendo advertidos nesta noite. Então, irmãos, algumas expressões que João usa aqui, que nós temos que também entender. Quando João continua aí, fica com 1 de João capítulo 4, aberto, por favor. Amém? Nisto conhecerão, versículo 2, não, a parte B do versículo 1, porque já muitos falsos profetas se têm levantado, ou seja, eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo é que ouve. Por isso, se nós não estivermos à altura, nós seremos enganados. Porque se tem uma coisa que está acontecendo hoje, 1 de João 2, 15 a 17, é que muitos estão amando o mundo e as coisas que no mundo há. E o texto diz que se isso acontecer, o amor do Pai não estará em nós. E aí vem, nós somos de Deus. João, ele
ele diz que aquele que conhece a Deus ouve quem é de Deus. Mas ele disse também, no capítulo 2, versículo 20, 27, que quem é de Deus sabe quando a mentira é anunciada, porque ele tem a unção do santo. E a unção do santo daqui não é porque ele tem um diploma de pós-graduação, ou de doutorado, ou de pós-doutorado, é porque frequentou, não. Essa unção que ele está falando aqui, é a unção que está na vida de quem de fato é de Deus. A pessoa pode ser leiga, pode não saber ler, mas saberá viver para Deus e terá discernimento. Por isso que ele diz que não há necessidade que alguém vos ensine, no versículo 27, porque é verdade, não é mentira, porque a pessoa, não é que ela não tem que ter cultos de estudo, e ela não tem que estudar um pouco mais a palavra, é que a verdade que está nela, ninguém vai tirar dela, se ela permanecer em Deus. E aí, ele diz, João, nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro, é a partir daí. Você é de Deus? Você está, essas perguntas diretas é para nos levar à reflexão. Campanha é para nos levar à reflexão. Qual foi o tema da palavra quinta-feira passada? Deus ou o diabo? De que lado você está? Se você não ouviu, se você faltou, eu te aconselho a ir lá, porque nós estamos na sequência da carta. E agora eu estou perguntando, você está interessado mesmo em Deus? Você está na casa de Deus por causa de Deus ou por causa da bênção de Deus? Por causa de uma porta que Ele abre, de um socorro que Ele dá? Porque tudo isso vai nos ajudar a discernir. Porque se alguém está na casa de Deus, eu estou falando para os convertidos, os que ainda não converteram, que vão chegar, eles ainda vão conhecer essa verdade. Mas os convertidos, se você vem para a casa de Deus por causa de Deus, você vai agradecer o privilégio de entrar na casa. Agora, se não é por causa de Deus, vai começar a brigar entre os irmãos e fofocar e falar besteira. Porque isso é uma consciência de quem quer Deus. Só de eu poder entrar na porta dessa casa, ou da outra casa que é honesta e que é de Deus também, isso aí é um privilégio sem preço, porque eu não merecia. É o hino que foi cantado. Ele me ama, eu não mereço, e Ele me aceita. Então eu vou adorar Ele, eu vou entrar para mais dentro da presença dEle. Alguém está entendendo a palavra? Então o que em síntese João está dizendo para nós, nesse versículo 1, sobre provar os espíritos? Provar os espíritos aqui, então, ele está falando que é para provar o ensino que você está ouvindo. Provar a mensagem que você está ouvindo e o que está por trás de todo o ensino. O que eu estou ouvindo está me levando para perto de Deus e para perto dos meus irmãos? Ou está me tirando da casa de Deus e para longe dos meus irmãos? Porque esse é o propósito de Deus na carta: amar uns aos outros como Cristo. Quem não ama o seu irmão não conhece a Deus e nunca viu Deus. Nós já falamos sobre tudo isso. Então, como é que está essa relação minha com as pessoas? Ah, mas fulano fala mal de mim, e não falaram de Jesus. E Jesus odiou aqueles que falaram mal dele? Ou orou para perdoar, pois eles não sabiam o que faziam? Nós não somos imitadores do pastor, nós somos imitadores de Jesus. O nosso padrão é Jesus Cristo, é o seu caráter. Por isso que ele disse lá no capítulo 1 que lemos, que quem fala que é dele tem que andar como ele andou. O sentimento dele. E eu sei que isso é impossível para uma pessoa, um ser humano caído. Mas sei também que quando Jesus entra na história, ele começa a trabalhar conosco essas mudanças. Amém ou não? Então,
Segunda de João aí no capítulo, na segunda carta, fica do mesmo jeito que está aí, eu só vou ler para você, mas fique com o capítulo 4. Na segunda carta de João, ele fala um pouco mais sobre isso, no capítulo 1, de 7 a 11, ele diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Todo aquele, qualquer um, pastor, vice-deus, patriarca, bispo, você, eu, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Se eu não me engano, aqui no grego é parabaino, alguém que vive ultrapassando a doutrina de Cristo. Eu lembro de uma mensagem que Deus nos deu há muitos anos atrás, nesta passagem, com o tema: seja para frente, seja um cristão para frente, sem deixar Jesus para trás. Então, o problema da modernidade é que nós estamos sendo para frente e deixando Jesus para trás. A doutrina de Cristo permanece, ela não muda. Por isso Colossenses 3,16 diz que habite em vós ricamente essa doutrina de Cristo. Não é a doutrina do João, do Manuel, do Antônio, é a doutrina de Cristo. É a palavra de Cristo que tem que permanecer em nós. E nós que queremos Deus, quem quer Deus aí? Nós que queremos Deus temos que aceitar essa doutrina, senão nós não temos Deus. E aceitar sem ultrapassar. Aceitar sem passar na frente. Aceitar do jeito que é. Por isso, nós temos que ver o que estamos ouvindo e como estamos ouvindo. Porque muitas vezes o coração magoado ouve errado, mas o coração limpo ouve certo. Por isso que tem que limpar o coração. É para o meu bem, é a palavra de Deus. Deus está contra o meu pecado, mas está em favor da minha vida. Deus está contra os meus erros, mas quer me salvar. É para o meu bem, eu vou lutar, eu quero praticar, eu vou correr atrás disso. Entendido ou não? E aí, meus irmãos, esta passagem está dizendo que eu tenho que buscar discernir essas coisas. Discernimento. Talvez esse seja então o dom que deveríamos mais buscar. Porque a Bíblia diz, 2 Timóteo 4, que nos últimos dias muitos com comichões nos ouvidos amontoariam doutores para si, que pregassem segundo as suas cobiças, segundo o que eles queriam, os seus desejos. E quando você tem o desejo de algo, é muito fácil ser enganado quando esse desejo fala mais alto do que querer conhecer de fato a vontade de Deus. Como assim, pastor? Vamos lá. O João quer casar com a Maria. Aí ele vai, tem 6 profetas para ele ir atrás, que o povo agora, quando quer alguma coisa, ele vai atrás dos profetas, ao invés de ir à igreja, e Deus quando quer falar, ele toma alguém ali e fala. Aí vai no primeiro, não é de Deus, a Maria não é para você, a Maria não é para você, a Maria não é para você, aí só vai para tu ser o profeta. Maria não é para você, Maria não é para você, aí chega, Maria não é para você, aí ele vai lá no outro, e o outro diz assim: Maria, Deus escolheu.
Você acha que ele vai dar crédito aos 6 que disseram não ou ao 7º que disse sim? Porque ele quer que alguém concorde com o que ele já decidiu. E se der errado, mas Deus falou. Não, Deus falou não. Deus falou que não era. Só que a pessoa, e isso vale para qualquer coisa que o seu coração decidiu e que Deus não quer. Entendeu ou não? Porque o coração é enganoso. Ele quer o que imediatamente resolve a situação, sem pensar nas consequências do futuro. Irmãos, usando essa questão de casamento, casamento ou é céu ou é inferno, não tem meio termo. Então casar não é por necessidade, primeiro tem que ser para fazer o outro feliz e ser feliz. Por isso tem que ser uma direção de Deus, e não pode sair ficar fazendo joguinhos para, entre aspas, ouvir uma voz e falar que foi Deus que falou. Está entendendo ou não? Mas olha, eu preciso entender que Deus quer o melhor para mim. Exatamente. E muitas vezes você não sabe o que é melhor para você. Quantas vezes você errou na sua vida? Você tem noção? Eu não tenho noção. E quanto mais você amadurece, mais você percebe o quanto precipitou com muitas coisas. Então você descobre que não é bom nessas coisas, mas Deus é perfeito nelas. Deus é perfeito. Nós temos que aprender a ter uma vida para que Deus a governe, para que Deus a dirija. Eu não estou suportando mais. Você não está suportando mais ou não quer admitir que precisa mudar para que isso seja suportável? Discernimento. Eu vou acabar com essa relação, esse casamento não vale nada. Não vale nada porque você não quer mudar? Ou esse casamento vale muito se você mudar? Discernimento. Eu vou sair dessa igreja porque essa igreja não está para mim mais. Não está para mim mais porque você não crê que a vontade de Deus se cumpre. Você não crê que você vai produzir mais fruto. Tem que ter discernimento. A Bíblia Sagrada, ela fala de alguns espíritos, não é? Por exemplo, a Bíblia Sagrada fala em Apocalipse 2:20, assim: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Apocalipse 2:6: tens contudo a teu favor que odeias as obras ou a doutrina dos nicolaítas, os quais eu também odeio. O espírito de Jezabel, o espírito dos nicolaítas, tem o espírito de Balaão, que está no meio das igrejas. Essa Jezabel, ela ensinava o caminho errado e as pessoas admitindo, ensinando prostituição. Olha aqui o destaque entre o espírito de Jezabel e o espírito dos nicolaítas. Espírito de Jezabel, atuação principal: sedução, controle e falsa profecia. Nicolaítas, libertinagem, compromisso cultural e hierarquia. Espírito de Jezabel, alvos específicos em lideranças ou dons, no sentido da influência. Nicolaítas, doutrinas coletivas que abaixam os padrões morais. Preste atenção, por favor. O padrão moral das igrejas está lá no pé, em muitos lugares.
Sim ou não? Não, mas eu sou livre. Tem pessoas que são cristãs, apresentam-se nas redes sociais de biquíni, com frases cristãs, e acha ridículo se condenarem esse tipo de atitude, não a pessoa, a atitude. Se você entrar nas redes sociais, se você falar algo moral no meio dessas redes sociais onde pessoas têm acesso no mundo, eles vão te xingar, chamar de doido, de ultrapassado. Por isso você tem que tomar uma decisão: você quer Deus mesmo ou você quer o mundo? Porque se você quer o mundo, isso vai ser normal, vai ser simples. Mas se você quer Deus, você não vai aceitar esse espírito. O espírito do mundo. O espírito do mundo está contra a igreja. Está entendendo ou não? Nós temos que provar isso. Se eu entrar por esse caminho, eu me perco logo ali. Mas se eu me achegar a Deus, Ele se achega a mim, e as mudanças são claras. Nós temos que nos preocupar com o que é que está nos envolvendo. Sabe que esses nicolaítas aqui, né? É de Nicolau, lá dos sete diáconos. Alguns estudiosos creem que esse diácono Nicolau deu uma desvirtuada, e aí ele acabou trazendo uma nova doutrina de dominar o povo, dominar as pessoas, e ele inventou para si isso, e muitos seguiam essa doutrina, esse ensino, esse espírito. Quantas pessoas seguem? Por exemplo, escute bem o que eu vou falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se eu sair dessa igreja com rebeldia e abrir uma igreja ali na esquina, não vá. Isso é rebelião. Alguém chegou para mim há algum tempo e falou: pastor, não é para o senhor estar mais nesse campo, as pessoas não te entendem, Deus está falando para o senhor sair e abrir uma igreja para o senhor. Eu falei: tudo bem, se Deus está falando, Ele vai buscar lá, Ele vai usar meu pastor Francisco, que é meu pastor vai vir aqui e vai falar para mim que Deus falou para ele que é para eu sair e abrir uma igreja. Se ele fizer isso, eu sei que foi Deus. Se não fizer, não foi Deus. Esse espírito de eu, porque eu posso, porque eu sou melhor, porque comigo isso aqui, isso é espírito dos nicolaítas. Nós fomos chamados para servir, e servir onde Deus colocou, servir no caminho que Deus deu, que Deus falou, e nós temos que aprender, nos amadurecer para isso. Provai os espíritos. Um dos espíritos que tem ultimamente falado muito, segundo aos Coríntios 11, é que Paulo fala assim que ele está com medo. Primeira vez que Paulo fala que tem medo. Medo de que o espírito da serpente, né, que enganou lá no jardim, Eva, também enganasse os da igreja de Corinto. A narrativa, o espírito da serpente, irmãos, ainda está no meio de nós. E lá na época de Paulo, Paulo já falava sobre isso. Olha, eu quero apresentar vocês como uma virgem pura ao seu noivo. Só que eu receio, eu tenho medo, porque que a serpente venha enganar vocês de novo. E apresente no meio de vocês um evangelho que não é o evangelho verdadeiro. Um espírito que não é o Espírito Santo verdadeiro. Um Cristo que não é o Cristo verdadeiro. Nós temos que discernir, irmãos, entenda, quando o encontro é com o Cristo verdadeiro, eu sou nascido de novo. Quem está pregando é um ex-cachaceiro, drogado, prostituto e adúltero, mas ele me lavou. Não tem como você estar no mundo com essas coisas que eu falei e outras mais, e desejar Deus, não.
E vindo para Deus, para deixar isso é impossível. Mas Deus liberta, Deus lava, Deus transforma, Deus arranca de nós o que não presta. Então, mas a serpente quer apresentar um Cristo, que eu tendo ele, não preciso mudar. Pode ficar envolvido com o pecado, que não tem problema. Não, o pecado sempre vai estar em você. Não. Capítulo 1, versículo 29, o Evangelho de João. Aleluia. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. 1 de João 3, 8 a 10. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás, as obras do diabo. Contexto: pecado. Capítulo 6 da carta aos Romanos: e o pecado não terá domínio sobre vós. Capítulo 5, 23, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O Senhor se manifestou para tirar de nós o pecado, o domínio do pecado, e os nossos membros não são mais membros do pecado, mas nós morremos com Cristo e ressuscitamos para viver em novidade de vida. Por isso, alguém pode estar pregando por aí, que mesmo assim você pode continuar pecando, pode continuar prostituindo, pode participar da Santa Ceia do jeito que você estiver. Não é assim. Santa Ceia é para quem discerne o corpo, é para quem entende que o corpo de Cristo, o físico, foi dado naquela cruz, e Ele morreu tomando sobre si os nossos pecados. E que o corpo da igreja é um corpo santo, e que o corpo representado no pão é para quem discerne tudo isso, tanto o corpo espiritual quanto o corpo físico. Por causa disso, muitos doentes, muitos que morreram, muitos fracos, porque não discerne o corpo. Quem discerne o corpo? Quem está em comunhão com Deus. Tem que entender. Aí vem outro espírito. Vem umas manifestações absurdas. Provai os espíritos. Quem é que está falando? Quem está profetizando aí? A Bíblia não diz para julgar o profeta ou a profeta, mas diz para julgar a profecia. Então essa profecia está vindo como? O que foi dito? É bíblico o que está sendo dito? Ei, mulher, eis que te digo que esse esposo que você casou tem 10 anos, não é seu esposo. Ah, não é. Deus está te dizendo que aquele homem que você ama, ele será seu. É o homem que é marido da outra mulher. Provai os espíritos. Deus não quebra casamento para dar casamento, queridos. Deus cura casamento, Deus restaura casamento, Deus renova casamento, Deus abençoa casamento. Por isso que 1 Timóteo 4:1, Paulo escrevendo a Timóteo diz: ora, o Espírito, com E maiúsculo, o Espírito Santo, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. O que você está ouvindo, a fonte que você está ouvindo, está te levando para mais perto de Deus ou não? O que você está ouvindo está te fazendo uma pessoa mais perdoadora? Uma pessoa que suporta mais os outros? Uma pessoa que ama mais os outros? Ou isso está te afastando das pessoas? Está te afastando da igreja? As pessoas que você dizem que são cristãs e que se reúnem na sua casa,
estão te tornando mais espiritual ou não? Estão fazendo você chegar mais perto de Deus? Como está o seu coração ultimamente? Mais perto ou mais distante de Deus? A palavra está tendo mais liberdade na sua vida ultimamente, ou cada vez mais você está sendo menos praticante da palavra? Porque os ensinos de homens, de espíritos enganadores e de demônios, eles estão afastando as pessoas do senhorio de Cristo. Estão afastando as pessoas da casa de Deus. Esses espíritos estão tomando muita gente pela internet, chamados e conhecidos como desigrejados, destemplados e outras nomenclaturas para esse povo, pessoas revoltadas na igreja, pessoas que saíram das igrejas doentes e não se curaram. Eu até fiz um banner lá sobre essa questão, que a igreja é um lugar de doentes. A igreja é um lugar de cura no meio dos doentes. Saiba que nessa igreja aqui tem gente doente. Tem área na minha vida que eu ainda preciso ser curado. Tem área na sua vida que você ainda precisa ser curado. E nós somos doentes aqui, precisando de um curador, que é Jesus Cristo. E nós falhamos, nós erramos entre nós. É por isso que Deus diz: perdoai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, levai as cargas um dos outros. É uma igreja de doentes. Ou não? Não é a igreja, irmãos, de gente perfeita. Ah, eu vou sair da igreja porque alguém pisou no meu calo. E lá na casa onde você mora, ninguém nunca pisou no seu calo? Aí você vai sair da casa. Ah, eu vou sair da igreja porque alguém virou o nariz para mim. Fez o que eu não gostei. E na reunião da sua família não acontece isso não. Que espírito é esse que está te ensinando? Porque se fosse o Espírito do Senhor Jesus, Ele estaria dizendo para você: perdoa, entenda e continue sendo exemplo. Perdoa, entenda e continue sendo exemplo. Perdoa, entenda e continua sendo exemplo. Ah, mas ele prometeu e não cumpriu. Perdoa, entenda e continua sendo exemplo. Ah, mas a porta que ele faz. Perdoa, entenda e continua sendo exemplo. Nós temos que chegar no céu. Nós estamos na igreja dos doentes buscando curas. Até eu coloquei um outro banner hoje. Esse foi hoje. Ninguém em sã consciência deixa o hospital, uma coisa assim. Ninguém em sã consciência pede alta estando doente. Aí eu pus: a igreja é o hospital da alma. Esse é o lugar da cura. Se eu estivesse pregando na Batista, lá em Brasília, eu estava falando a mesma coisa, porque a igreja é isso. Esse é o lugar da sua cura, esse é o lugar da sua libertação, esse é o lugar onde Deus quer mudar toda a sua história. Fugir disso é sair enfermo e chegar enfermo. Já viu quando a pessoa está num tratamento que é mais perigoso ainda? Às vezes intensivo, e aí sai. Não, eu vou sair, sai. Piora ou melhora? Piora. Tem muita gente nas redes sociais tirando gente de igreja, e a doença está piorando. Espíritos enganadores. E a palavra é bonita.
Não aceite mais, você é livre. Não aceite mais, você é livre. Não aceite mais, você é livre. Não aceite as pessoas apontarem o dedo para você. E Jesus diz: ofereça outra face. Não é nem apontar o dedo, é se bater, ofereça outra. Esse é o Espírito do Senhor. Aí você resolve qual Espírito você vai dar ouvido. Se pedir para andar uma, a palavra é tipo assim: alguém forçou você a ir 1 milha, vai 2. Faça mais do que as pessoas esperam do lado bom seu. Faça mais. Se o teu inimigo tiver fome e lhe pedir de comer, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede e pedir-te de beber, dê de beber. Esse é o Espírito do Senhor Deus. Rabassadaya. Quer conhecer o Espírito do Senhor? Leia Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Conhecido como grande sermão, o primeiro dos grandes 5 sermões de Mateus, e este o sermão das bem-aventuranças, ou o sermão do monte. Bem-aventurados sois vós, macários sois vós, quer dizer isso, vocês terão uma alegria interior, quando vocês se humilharem. Bem-aventurados pobres de espírito. Não é uma criatura pobre de espírito que ele está falando ali, é aqueles que dependem de Deus, que o espírito não consegue viver sem Deus, que se esvaziou na quenoses de si mesmo, e se esvaziou, está dizendo: eu preciso de Deus, eu dependo de Deus. Bem-aventurados pobres de espírito. Quando você lê Jesus falando: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, você vai entender que quando eu estou ouvindo o Espírito Santo, Ele está me modelando, Ele está me mudando, Ele está confrontando, e até me afronta, para que eu possa ser uma pessoa mais parecida com Jesus. Então, nós temos que ter cuidado com o espírito de homens e de demônios. Cuidado com essa internet que leva o culto até na sua casa, porque se você não vem mais na igreja, você não é crente. Você é alguém que está procurando um lugar cômodo para servir a Deus do jeito que você quer. Você é um falso crente. Agora, se você está na sua casa, não tem como vir, e liga a internet, aí você tem um interesse, é diferente. Mas a internet não é igreja. Igreja é isso aqui, ó, onde se reúne o corpo de Cristo. Ninguém é igreja sozinho, não existe igreja sozinho. Eu sou o templo da habitação do Espírito Santo, e se o templo habita em mim, eu sou membro do corpo de Cristo Jesus, e membro não anda sozinho. Tem que discernir. Mas ninguém entende você, e quem falou que é para as pessoas entenderem nós? É para vir e servir. O discernimento será a cura para muitas vidas espirituais. Escute, quando Jesus te salvou, me salvou, Ele salvou um pecador condenado. Você entende isso ou não? Ele salvou uma pessoa que não valia o sal da janta. Não, mas eu era uma pessoa boa. Boa para quê? Para você? Não, eu fazia caridade, não pecava? Ele salvou uma pessoa que estava condenada. Quando Jesus te salvou, quando Jesus me salvou, Ele salvou uma pessoa que não merecia.
Quem já entrou naquela porta ali hoje? Quem passou por aquela porta hoje? A gente é alegre por causa disso. Ele nos salvou. Eu não merecia, mas Ele me salvou. Arabaçai. Por isso eu entro na igreja e não estou triste porque a porta está fechada lá fora, e não estou triste porque tem um problema lá fora. Eu entro na igreja e estou alegre porque eu tenho um Deus aqui dentro. Adabaçaia. Urabaçadai. E quando eu discerno isto, eu entendo que é Ele quem está no trono. E tudo que eu estou vivendo está debaixo da vontade dEle, porque eu sou dEle, e eu estou por causa dEle, na casa dEle, na presença dEle, e eu quero fazer a vontade dEle. Ah, veio uma enfermidade, aí eu tenho que discernir. Veio enfermidade por quê? Eu estou em pecado? Primeira coisa que eu pergunto para mim é se eu estou errado em alguma coisa. Pecado. Não, não estou. Ou não, estou pecado. Então vou lá confessar. Eu quero a cura. Não, ver a enfermidade não é pecado. Então é alguma coisa que é física somente? O que é? Se é físico, então vou tomar remédio e vou no médico. Ou então vou orar a Deus primeiro, porque Ele cura o físico também. Mas eu quero que você entenda esse negócio de discernir, amém? Não, mas eu estou com a enfermidade aqui, já fiz check-up, exames e tudo, mas está aqui, não sai. Então pode ser espiritual. E se é espiritual demônio ou é espiritual alma? Porque muitas vezes, como disse Billy Graham, muitas vezes a enfermidade não está na carne do coração, mas no sentimento que está lá dentro. Tem que ter discernimento. Espera aí, mas essa enfermidade veio da parte de Deus? Então o que é que Deus está trabalhando comigo? Então eu vou tentar aprender o que Deus está... Senhor, o Senhor está me ensinando? Porque discernir é fazer perguntas a Deus, fazer perguntas a mim, e olhar para aquilo que eu tenho no arcabouço do meu conhecimento. Eu tenho que discernir. Eu tenho que discernir, porque Deus não é mau, é sempre bom. Quando Deus permitiu acontecer com Jó, tudo o que aconteceu, Deus não estava sendo mau, Ele estava sendo bom. Tem muita gente na internet que fica falando de Bíblia, que fica falando que tudo é mentira, e que esse Deus, por que esse Deus, no caso de Jó, por que esse Deus falou que esse Jó era o melhor homem dele, e agora está fazendo tudo isso? Esse Deus é mau, esse Deus é mau. Deus está, irmãos, é só tendo um encontro com Deus, eu não quero que você converse não, preste atenção, é só tendo um encontro com Deus para você querer discernir um pouco mais sobre Deus. A Bíblia diz que Deus abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. A palavra de Deus diz que Jó oferecia sacrifício aos seus filhos com medo deles se perderem. Então Deus permitiu tudo aquilo e ainda salvou os filhos que estavam se perdendo. Doeu o coração de Jó, mas o que ele mais temia era a perca dos filhos, e os filhos agora estão salvos. A gente tem que entender, porque as coisas, para ter um discernimento, irmã Rayane, mais acurado para essa vida, as coisas nós somente as entenderemos lá. Quando nós chegarmos diante do Senhor, nós vamos olhar para trás e nós vamos lembrar da nossa vida e entender que tudo o que Ele fez foi perfeito para a nossa vida. Por isso, uma das coisas que
Alguém que queira ter um discernimento bem acurado sobre esse negócio de servir a Deus, é não questionar a Deus, mas viver adorando o seu santo nome, obedecendo o dia a dia o que acontece, colocando nele a nossa esperança e confiança, porque Ele é perfeito, Ele é honesto, Ele é fiel. A partir de conhecer a fidelidade de Deus e entender que Ele realmente é fiel, quem sabe aí que Deus é fiel? Então cessou a murmuração. Então não tem reclamação. Então a pergunta é: o que o Senhor está me ensinando? Porque o Senhor é fiel. Porque o Senhor é fiel. Por isso que Deus fala na palavra de Deus, para a gente não andar ansiosos. Mateus capítulo 6, 25 a seguir, 4, 6 de Filipenses, e aí vai. 1 de Pedro 5, 7. Por que não é para andar ansioso, pastor? O ansioso desconfia de Deus. Quem confia em Deus descansa. Salmo 37, 4, 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Pronto. Está resolvido. Nós temos que procurar discernir uma coisa, então, essencialmente nessa noite: eu sou de Deus. Você pertence a Deus. Não é o Deus que é Senhor do céu, da terra, dos moradores, Ele é dono das almas, não é isso que eu estou falando. É se você é servo de Deus. Se eu sou servo de Deus. Você está fora do pecado ou você está na prática do pecado? Porque se estiver na prática do pecado, a mensagem de quinta-feira responde que você é do diabo. Não foi isso que falou? Não é isso que João disse no capítulo 1, na carta, primeira carta, capítulo 3, de 1 a 10? Quem vive na prática do pecado é do diabo, está escrito lá. Agora, se você vive na prática do pecado, está guardando essas coisas, está guardando pecado, primeira coisa, confessa Jesus, confessa os pecados, abandona urgentemente. Abandona ontem, porque a gente não sabe que dia que vai morrer. Tem que morrer com Jesus. Agora, segundo, você não está na prática do pecado. Você é de Deus. Você luta todo dia para atender à vontade do seu Deus, conforme a palavra, e o seu coração está voltado para esse Deus, o que Ele quiser. Então descansa. Continue orando, porque se é de Deus, ora, né? Nós aprendemos terça-feira, não é? E oração é mandamento, não é pedido. Então continue orando, continue jejuando, continue na casa de Deus, frequentando assiduamente, continue santificando a sua vida, continue lendo as Escrituras e louvando a Deus pelo que está escrito na palavra. Você vai ver que dia após dia as promessas se cumprirão. Eu não estou falando para você ser um fanático de igreja, estou falando para você e eu sermos fiéis a Deus. Amém? Provai os Espíritos, é com você, é comigo. Entenda, em nome do Senhor Jesus, você quer chegar. Você quer vencer. E esse é o caminho. Prove os Espíritos. Prove os Espíritos. Coloque sua fé acima de tudo nesse Deus e no andar com Ele. Fique sobre os pés. Quem entendeu a palavra? Entendeu mesmo? Então, de acordo com o que você entendeu, quais são as atitudes nesta noite?
Escute uma coisa. Quem ouve muitas pessoas se perde. É igual quando a amiga, a melhor amiga, vai aconselhar a outra amiga que o marido tratou ela mal. Meu Deus, se essa amiga não for espiritual, misericórdia. Tem muita gente na internet, volto a usar esse assunto, que são pessoas traumatizadas. Não tem pastores. Outros nunca foram pastores. Estão pastoreando 1 milhão de seguidores, 2 milhões. E as pessoas que estão ouvindo, esse trauma, essa coisa vem no pacote. E daqui um pouco está revoltado com a vida. Não, eu ouvi que não precisa de orar para namorar não, é que eu que escolho. Vai nessa para você ver. Ora, se Deus não vai se preocupar com aquilo que é, depois da salvação, o mais importante para a minha vida é ter um casamento, é ter uma família. E Deus não vai preocupar em me dirigir nisso. É claro que sim. Deus é um Pai presente. Ele quer o melhor para as nossas vidas. Ore a Ele, fale com Ele, busque discernimento. Quer ver uma coisa que eu não entendo? A menina lá do colégio, o camarada, essa palavra fuleiro ainda existe? Existe. Então o camarada mais fuleiro, lá do colégio, namora com 5, 10, a menina está interessada no cara. Está revelando o quê? Olha, o menino que vai ficar, meu Deus, não, é muita falta de, não sei o que falta. Porque você não quer o mais bonitinho, você quer um lar, cantinho do céu. Ou não? Tem que ter discernimento. Tem que ter discernimento. Não é, preste atenção em nome de Jesus, não é abrir uma loja e falar assim: vem aqui pastor, orar pela loja que eu abri, para que Deus abençoe. Não, é orar para você sentir a direção, se Deus tem isso. Eu não vou mandar na sua vida, fecha, abre, não é isso que eu estou falando. Estou falando de você primeiro buscar a Deus, se Ele tem aquilo para você. Deus tem? Você sentiu que é? Amém. Agora comece a caminhar de maneira honesta, porque o que Deus abençoa tem que ser honesto. Discernimento. Provai. Faça prova. Faça teste. Ah, pastor, ultimamente meu coração está entristecido. Então, faça perguntas. Por que lembra do japonês lá? 5 porquê do japonês, no terceiro geralmente já resolveu tudo. Filosofia japonesa. Por que meu coração está triste? Porque minha mãe falou que eu sou uma abobrinha. Por que a sua mãe falou que você é uma abobrinha? Porque eu andei fazendo umas coisas erradas. Por que você fez a coisa errada? Já resolveu. Aí eu estou odiando a minha mãe. Por que você está odiando a minha mãe? Sua mãe. Porque ela disse que não posso namorar. Já resolveu então. Busque fazer perguntas, discirna. A coisa que você mais quer na sua vida, depois de Deus, é ser feliz. Você não quer um namoro, você não quer um casamento, você quer primeiro é ser feliz. Procure discernir. Amém.
eu estou na casa de Deus, mas não estou bem. Procure descobrir porque não está bem. Resolva isso. Porque você tem que estar bem. Porque você tem Jesus Cristo. E não é porque só tem Jesus, então tudo, não é isso que eu estou falando. Mas se você tem Jesus, você tem solução para tudo. Você tem escape para tudo. Você tem saída para tudo. Mas você precisa de entrar por essa saída. Procure então ser cheio do amor de Deus. Pronto. Amém. Você gostou da palavra? Essa palavra está te ajudando? Você que está pela internet, essa palavra está te ajudando? Então feche os seus olhos. Dê respostas. Você pode orar agora e fazer perguntas para Deus. Senhor, esse vazio não estava aqui. Espírito Santo, me ajuda. Quando foi que esse vazio veio? Senhor, eu não estou adorando mais como eu adorava. E o Senhor merece. Por quê? Eu estou assim, me ajuda. Eu quero consertar. Eu quero reparar. Eu quero voltar ao primeiro amor. Me ajuda a lembrar de onde eu caí. Me dê aquela graça que o Senhor me deu. Me dê aquela força que o Senhor me deu. Me dê aquela presença que o Senhor me deu. Tigaramassai. Senhor, eu perdoo as pessoas que me ofenderam. Eu perdoo, Senhor, aquela pessoa que me levou tal coisa. Eu perdoo, Senhor, meu pai, minha mãe. Eu descobri, Senhor, que eu serei abençoado é por causa da Tua presença e de nada mais. Burucovenai. Keikandai. Que série é essa que você está seguindo, que está destruindo sua vida espiritual? Fale com Deus. Deus está falando com uma pessoa aqui. Fale com Deus se você tiver coragem. Senhor, eu assistia 2, 3 episódios. O tempo que eu gastava assistindo, eu vou passar em oração na Tua presença. Baruganai. Você vai ver Deus mudando a sua história. Cantareva Rassamai. Limpa o teu coração. Provai os espíritos. Abassi Adai. Rejeita os enganadores. Rejeita espíritos de demônios. Rejeita o espírito de Nicolaitas, de Balaão, de Jezabel. Rejeita a serpente em nome de Jesus. E aceita o Espírito do Senhor Deus que está sobre nós. Aceita o Espírito Santo se apoderando da sua vida, se apoderando da sua história, se apoderando da sua casa. Adamassadaya. Se você quer esse Espírito, levanta as suas mãos. Implora que o Senhor te encha da presença dEle, do domínio dEle, conforme a palavra dEle. Busque dEle um novo tempo. Busque dEle para que os seus passos, os meus, sigam na luz da palavra, na luz da vontade do Deus que nos salvou, que nos libertou, que nos amou primeiro. Rabanto, Rabaia, Arabassadai. Volte a adorar como você adorava. Volte a louvar como você louvava. Volte a viver a vida espiritual que você vivia antes para Deus. Volte. Volte ao primeiro amor. Volte,
Volte, abra esse coração velho, arranca essa nhaca desse coração, joga ele no lixo e peça um novo coração da Arábia, quebrantado, contrito, cheio da palavra. Arabassudai, a decisão é sua, é você que toma a decisão. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que temos, eu cantarei da bondade de Deus. Diga que Ele é fiel. És em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me queime o fogo na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo é. Eu vivo na bondade de Deus. Levanta a voz, diga isso bem alto. Todo tempo. Todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade. És fiel, és fiel, és. Com todo o fôlego que tem, eu cantarei na bondade. Aleluia.